Pessoal, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. No encontro de hoje eu vou explicar como fazer a construção de uma perspectiva cavaleira. Nesse desenho aqui eu vou aplicar o ângulo de 45 graus. Inicialmente eu vou proceder medindo as distâncias de cada um dos elementos, de todas as linhas horizontais e verticais. Dessa forma, após fazer a medição de todos os elementos, tanto na horizontal quanto na vertical, eu vou prosseguir agora com o traçado da primeira vista, a vista frontal, aqui. Pronto, fiz a representação da vista frontal aqui, com as medidas conforme estavam indicadas no desenho original aqui. Agora, veja que para perspectiva cavaleira, a gente tem um conceito diferente da isométrica, porque na isométrica a gente parte de ângulos de 30 graus, então a gente parte do esquadro aqui com o ângulo de 30 graus, com a horizontal, para fazer todas as paralelas desse lado aqui, né, com esse alinhamento, e depois gira o esquadro e utiliza 30 graus na outra direção. Então, com o esquadro posicionado a 30 graus aqui, a gente vai correndo com o esquadro para poder fazer a transferência dessas linhas paralelas. Aqui na perspectiva cavaleira, não. Aqui nós vamos desenhar a vista frontal e a partir dela nós vamos traçar a profundidade. Então, nessa perspectiva, a largura do objeto vai ficar paralela ao eixo X. A altura do objeto vai ser desenhada paralela ao eixo Y. E a gente vai colocar um esquadro aqui para dar a inclinação. Pode ser de 30, 45 ou 60 graus, tá? Eu vou utilizar aqui o esquadro de 45 graus. Então, a gente vai posicionar o esquadro aqui e começar a fazer a marcação da profundidade. Então, aqui a gente vai movendo o esquadro para a esquerda e para a direita para dar essa medida de profundidade. Lembrando que, como eu indiquei anteriormente aqui no material teórico, a gente vai ter uma redução aqui de profundidade de acordo com o ângulo de inclinação. Então, dando continuidade aqui, o que vai acontecer com o nosso desenho é que essa medida de profundidade vai ser reduzida. Como eu vou utilizar o ângulo de 45 graus, o fator de redução que a gente vai aplicar é meio. Então, onde eu vou enxergar essa medida? Aqui, na vista superior. Então, na vista superior eu tenho essa dimensão total de 4,5 centímetros, né? 4,5 centímetros. Vamos aplicar a metade desse valor. E de todos os outros valores que eu marquei aqui, meio, 1,5, todos esses na direção da profundidade serão reduzidos pela metade. Então, o desenho agora, eu vou fazer a construção de linhas paralelas a 45 graus, todas com 2 centímetros, né? 2,25. Então, agora, posicionei os esquadros, vou deixar um fixo aqui, que é o de 30, 60, 90, e vou utilizar para correr o esquadro de 45 graus. Então, posicionando aqui na extremidade,
eu vou traçar linhas, aqui inicialmente sem uma medida exata, tá? Vou traçar a primeira linha, aqui. E depois a gente mede a distância para achar os 2,25 cm. Então, tem a primeira paralela aqui, corro o esquadro e construo a segunda, tudo isso para poder fazer o sólido de referência. Então, fiz a construção da segunda linha, tem essas duas aqui, vou prosseguir na outra extremidade, correndo o esquadro aqui para a direita e traço aqui a próxima linha. Veja que aqui eu não estou medindo nada por enquanto, estou só fazendo o traçado das linhas e a gente mede na sequência. Para fechar o sólido de referência, então eu vou agora girar esse mesmo esquadro aqui, né? Vou medir, podemos medir aqui com uma régua mesmo, né? Encontrar os 2,25, né? 2,25 em cada uma dessas figuras. 2,5. Que vai ser um pontinho aqui. Poderia fazer a mesma coisa para cá, ou simplesmente aproveitar o alinhamento aqui do esquadro e, baseado nessa linha, nesse pontinho que eu marquei, posicionar o esquadro certinho aqui e fechar. Fechar aqui essa altura. Depois a gente faz a construção do detalhe aqui na lateral. Primeiramente, estou fechando só o sólido. E aqui, na parte superior, eu vou precisar traçar uma linha para fechar também, né? Então, aqui... eu medi 2,25 cm aqui e fazendo a intersecção, construir esse segmento que vai unir os dois pontos. Desse jeito a gente tem um sólido de referência já feito. Basta só apagar os trechos, né, as linhas excedentes aqui, que eu utilizei só para auxiliar aqui na construção do desenho, e deixar somente o sólido de referência mesmo traçado. Depois de fazer isso, a gente começa a construir os detalhes das vistas, tá? Então, lembrando que o que a gente considera para redução é somente nessa lateral aqui, que indica a profundidade para a gente. A altura será mantida e a largura também será mantida, tá? Essa é a característica principal da perspectiva cavaleira. Então, o que eu vou fazer aqui é a construção, né, dessa lateral. Vou começar aqui pela lateral, onde eu tinha os detalhes com 1 centímetro aqui de altura, 1,5 e 1. Então, já aproveitando que nós temos as medidas indicadas, eu só preciso posicionar o esquadro 45 graus aqui e fazer o transporte desse alinhamento, correndo o esquadro aqui para a direita, ligando desse ponto aqui ao fundo, ficando desse jeito, e do próximo alinhamento também aqui para o fundo.
Então, o que a gente tinha de lateral, né, da vista lateral esquerda, ela já está quase pronta aqui. Eu tinha um detalhe a 1 centímetro, a 1,5 e mais 1 centímetro. Aproveitando aqui, eu já poderia, inclusive, dar a profundidade aqui, né, traçar a linha correta para que a gente fechasse e conseguisse perceber em 3 dimensões esse trecho. Basta, então, prosseguir com esse transporte de segmento até aqui, nesse cantinho aqui. E depois, fechar com uma linha horizontal aqui, que vai ser paralela a esta, fechar aqui esse alinhamento. Ficando desta maneira aqui. Então, vejam que só de construir essa linha inclinada e essa aqui na horizontal, a gente já consegue consegue diferenciar o que seria a base e o que seria a altura, tá? Restando nesse ponto aqui apenas apagar um trecho aqui que não pertence à vista, que é esse pedacinho aqui. Então, aqui já teremos a profundidade do desenho bem marcada. Depois disso, vamos começar a detalhar a parte superior. Então, de acordo com a vista superior, vejamos aqui. Na vista superior, eu vejo a figura desta maneira. 4,5 centímetros de profundidade, que a gente está desenhando com 2,25. E aqui já tenho as linhas que eu aproveito da vista frontal. Eu tinha essa marcação aqui, que se repete na superior. Então, eu já tenho essa posição de 1,5 centímetro aqui. Depois, tenho essa marcação aqui da vista frontal, que é exatamente aqui. E tenho a outra marcação, que está com essa linha contínua, que representa essa parte aqui que vai ser chanfrada. Então, eu já tenho todas essas medidas aqui, que foram apresentadas na vista frontal, que eu posso aproveitar para construir a superior. Lembrando que o que a gente vai diferenciar são essas medidas aqui da lateral, essas medidas de profundidade. Aqui, cada uma delas a gente vai dividir pela metade. Então, inicialmente eu vou traçar aproveitando as linhas aqui da vista superior, ou da frontal, para desenhar a superior. Eu vou traçar aqui essas linhas. Prontinho, sempre fazendo com o traço leve. Então, eu apenas subi essas linhas aqui, que estavam na vista frontal, para a superior. Porque aqui na superior a gente vai dar esses detalhes agora. Então, vejamos. A partir daqui, eu fiz a medição aqui, que nós tínhamos no desenho. Pela superior, 0,5 centímetro, depois 1,5,
1,5. Reduzindo todas essas medidas pela metade, eu vou fazer essa primeira altura com 0,25, a segunda com 0,5, aqui vai ser 0,75, 0,5 e 0,25. E desse jeito, eu fiz a marcação dos pontinhos aqui, ó. Daqui pra cá tem 0,25, 0,50 entre esses dois pontos, 0,75 aqui no meio, mais 0,50 aqui, e por último 0,25. E seguindo agora esse alinhamento com o esquadro, né, mantém aqui fixa nessa lateral. Eu vou juntar um outro esquadro aqui para manter esse alinhamento bem retinho. E agora eu corro este esquadro aqui, ó, para cima e para baixo, para poder fazer o traçado nessa altura correta. Então, posicionando esse esquadro aqui primeiro, eu vou correr com o segundo aqui para cima, fazendo a marcação, que não precisa ser a linha completa, né? Essa primeira marcação aqui, essa do meio, ela vai até 2,5 centímetros, então ela vem até aqui. Então, eu vou fazer esse primeiro traçado até aqui. Depois, correndo o esquadro, eu faço o segundo traçado até aqui em cima. Ficando dessa maneira aqui. Para finalizar este trecho, eu preciso fazer o detalhe, que é a ligação deste ponto com este, né? Aquele detalhe que aqui basta ligar esses dois pontos. Poderia ser feito, inclusive, com a régua, ligando esses dois pontos aqui. E aqui também na extremidade. Seria essa diagonal aqui. E daqui a gente apaga as linhas que não são mais necessárias. Então, ó, vou apagar esse cantinho aqui, com bastante cuidado para que a gente não apague linhas incorretas. Apaga esse cantinho. Apago aqui no meio. E apago esses detalhes aqui. Na sequência, eu vou dar uma reforçada só aqui no desenho. São nas partes que interessam. Então, agora aqui, vou só passar para não ficar tão apagado, eu vou só reforçar apenas sobre essas linhas que já foram medidas e traçadas. Prontinho. Então, esse detalhe também já foi construído. Praticamente, a vista superior está pronta, né? Apagando essa linha. Eu tenho prontos a vista lateral esquerda e vista superior. Aí, agora, a gente só verifica
né, os detalhes que faltam para ter a profundidade do desenho. A profundidade e a parte final. Esta linha pertencia à vista frontal, porém ela indicava apenas essa entrada que nós temos, né? Esse recuo que temos aqui. Então, na verdade, essa linha, ela não aparece nessa vista, porque ela era só para indicar esse alinhamento. Essa linha aqui eu vou apagar. Agora, esta aparece, e ela não vai ser tracejada como está indicado aqui. Ela vai ser uma linha contínua, porque agora, como um elemento em 3 dimensões, nós temos aqui essa vista, né? E existe uma diferença de profundidade daqui para cá. Então, esse pedacinho aqui que foi recuado lá para trás, né? A gente tem a construção como uma linha contínua. E depois, o mesmo detalhe que temos aqui em cima desse chanfro vai ser feito aqui embaixo. Então, vamos aqui por partes. Apagando aqui a primeira parte. Essa linha aqui eu vou construir agora contínua. Contínua estreita, né? Traço leve. Aqui. E esta profundidade que eu tenho aqui também vai aparecer embaixo. Então, daqui eu já posso aproveitar e construir esse cantinho. Bom, como vocês já aprenderam a manusear o esquadro, então, primeiramente, a gente posiciona aqui eu vou copiar esse alinhamento aqui para baixo, posiciona o esquadro nessa posição, junta o segundo esquadro aqui para ficar fixo, né? Depois de fixo aqui nesse alinhamento, a gente só confere se tá certinho e movimenta o esquadro aqui para baixo. Ó. Se sair um pouquinho, volta e faz de novo. Movimenta aqui para baixo. Até esse ponto de encontro. E faz o traçado dessa linha. Para acabar, só falta então fazer a ligação aqui, ó. Apagar este pedaço todo e fazer a construção dessa linha aqui para baixo. Eu vou apagar. Nesse caso agora eu volto para o esquadro aqui para a posição inicial, fixo aqui embaixo e movimento essa lateral para acompanhar esse alinhamento vertical e projetar para cá. É a última linha que vamos construir. Fazendo a mesma coisa aqui para este cantinho. E pronto. Está pronta a figura. A partir de agora eu só vou apagar essas linhas utilizadas como auxiliares para a construção e reforçar o desenho principal. E aí já vamos visualizar a peça completa. Depois de reforçar o desenho, a nossa perspectiva vai ficar assim. Perspectiva cavaleira a 45 graus. Apenas para efeitos de comparação, vou colocar aqui
as duas perspectivas, a isométrica e a cavaleira juntas para a gente poder fazer a comparação. Ó. Veja que a isométrica, a característica é ter essa inclinação aqui. Então, nenhuma face vai ficar paralela ao eixo X ou ao eixo Y. A gente vai ter a vista frontal com 30 graus para o eixo X, a vista lateral esquerda também com 30 graus para o eixo X, e na perspectiva cavaleira nós temos a vista frontal com as linhas horizontais paralelas ao eixo X e as linhas verticais paralelas ao eixo Y, só dando a profundidade nesse ângulo aqui, que pode ser 15, 30, 45 ou 60 graus. Farei outros exemplos para melhor compreensão nos próximos vídeos.